galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e no vídeo de hoje temos aqui 6 temas que eu espero que dê tempo de falar sobre todos eles. Quero abrir o vídeo, 3 coisinhas rápidas aí ligadas a Bolsonaro, notícias positivas. Depois disso já vamos falar da família Sérgio Moro. Gente, pode parecer brincadeira, mas foi a Rosângela que convenceu o Moro a sair do Podemos e ir para a União Brasil. Ela achava que o marido dela não estava sendo bem cuidado. Quem trouxe a informação foi a Veja. O Moro também foi motivo de piada, porque aparentemente o Podemos gastou mais de 200 mil reais para tentar consertar a voz do Sérgio Moro. E também quero mostrar para vocês algumas coisinhas que andaram acontecendo na terceira via. Depois temos aqui a foto do Dória junto ao Lula e não é de forma aleatória. No dia de ontem viralizou a fala do deputado Orlando Silva, que revelou para o Brasil que ele andou conversando com Dória e o Dória falou para ele que estaria disposto a sentar, conversar e formar uma aliança com Lula para derrotar Bolsonaro. Depois disso, ainda vamos falar do pessoal do PT, A frente ampla do Lula vindo aí com tudo. Tivemos algumas notícias ligadas, inclusive aí, a pesquisas eleitorais. A gente vai comentar no vídeo de hoje. Também temos aí, uma confusão com um instituto de pesquisa. Precisou vir a público para falar que não, essa mulher aí que tá trabalhando pra gente, essa colaboradora, ela não reflete a empresa, a gente afastou ela. A pesquisa que ela estava fazendo não estava muito bem feita, estava ajudando o Lula. Mas, diante disso tudo, o Randolfo Rodrigues começou a falar da necessidade de uma grande frente pela democracia, porque do jeito que tá, Bolsonaro vai vencer. Bolsonaro vai vencer, viu, Lula? E aí tava todo preocupado e eu quero falar com vocês um pouquinho dessa frente ampla do Lula. Depois disso, vamos falar de SG. Ontem a Simone Tebet deu uma entrevista aí pra Band News, falando claramente no SG algumas outras coisas. Quero trazer esses assuntos, algumas coisinhas que também aconteceram nas últimas horas, que tem tudo a ver com isso. E depois, situação na Europa. Eu realmente espero poder falar hoje, porque tem algumas coisas bem interessantes, e que você vê, que alguns problemas que o Brasil já enfrenta não estão apenas no Brasil. Vocês vão entender quando chegar lá. Mas vamos começar aqui de forma bem rápida, para dar tempo de falar sobre tudo. Notícia aqui boa, notícia rápida. Bolsonaro já fala, em um único dia, menos 1.300 quilos de farinha de trigo nas mãos do crime. Apreensão recorde em Sergipe. Não é farinha de trigo, aquela farinha branca aí que não dá muito certo. Prejuízo de mais de 200 milhões de reais ao crime. E famílias preservadas, Ele agradece o Ministério da Justiça, o ministro Anderson Torres da Polícia Federal e diz que mais detalhes, como sempre, lá no Telegram de Bolsonaro. Outra notícia, não foi de ontem, mas a gente não comentou, eu acho que vale a pena, é o seguinte, número de filiais de empresas estrangeiras interessadas em vir para o Brasil bate recorde em 2021. Recorde. As pessoas querem vir para o Brasil, aquela tese que é uma pária internacional, não cola. O governo autorizou 36 delas no ano passado e afirma que o principal atrativo foi o fim da burocracia. Inúmeras medidas, leis, decretos, portarias que o governo Bolsonaro publicou ao longo desses 3 anos. Prazo de aprovação caiu de 45 dias para 3. E a Amazônia Azul fala o seguinte, enquanto alguns tentam vender a narrativa que o Brasil não desperta o interesse do investidor estrangeiro, a realidade dá um tapa na cara destes especialistas. Enquanto a análise não for técnica, mas de militantes, acontecerá como diz o Paulo Guedes. Erraram e irão errar novamente. E só para a gente fechar esse bloco, é uma notícia, não é um fato que aconteceu. O Tarcísio ele veio a público e o Marcos Pereira ele referenda. Tarcísio está falando o seguinte, é compreensível a ansiedade quanto ao nome de vice na chapa de nossa pré-candidatura ao governo de São Paulo. No entanto, esta decisão será tomada mais à frente. Saíram algumas notícias que uma mulher que era do PSB, foi pro PL, poderia ser a vice do Tarcísio, etc. Não falou nem que sim, nem que não, mas que até então não está decidido quem que vai ser o vice do Tarcísio. Mas vamos avançar. Quero comentar de tudo rápido hoje, que tem muita notícia ainda. Pode parecer brincadeira, mas não é. Isso aqui... Reclamação continua. Podemos reclama que gastou 200 mil reais para arrumar a voz de Moro, diz site. Joaquim Teixeira até brinca, Sérgio Moro no The Voice Brasil. Sobre essa questão que envolve a fonoaudióloga do Moro, a Tsuka, ela foi atrás, ela fala o seguinte, essa fonoaudióloga, ela faz parte da Globo, doutora em Ciências dos Distúrbios de Comunicação. Ainda ligada à Globo. Tá lá, Lene
doutora em ciências dos distúrbios da comunicação pelo universo, especialista em voz, blá 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 blá, faz consultoria e assessoria de comunicação, é comentarista do quadro Comunicação e Lideranças da Rádio CBN. O Moro, ele nunca abandona a Globo, né? É inacreditável. Mas como eu falei pra vocês, família Moro, fiquei realmente surpreso. Se não fosse na Veja, eu nem ia acreditar, né? Se fosse um boato de rede social. Mas, gente, olha só. A influência de Rosângela Moro na campanha e nas decisões do marido. Que foi que a Rosângela andou aprontando. A advogada Rosângela Moro, esposa do Marreco, né, protagonizou os momentos mais tensos do encontro ao cobrar dos senadores paranaenses Álvaro Dias, Oriovisto e Flávio Arnes, todos do Podemos, maior empenho na defesa da candidatura do Moro. Estão trabalhando muito pouco, tem que trabalhar mais. Rosângela, que em ocasiões anteriores já havia afirmado a interlocutores que o partido mais atrapalhava do que ajudava o marido, ouviu dos parlamentares em resposta que a pré-campanha morista estava fora da realidade ao exigir altas cifras para atividades políticas e viagens de promoção do candidato. A Rosângela queria que o Podemos investisse mais. Ela tá passeando pouco? Ela quer passear mais um pouquinho? O marido dela tá ficando em hotel 5 estrelas? Como assim? Moro nasceu pra viver em hotel... É pra eu ter certeza. Moro, ele só faz cocô no pinico de ouro. Quem já viu? A bunda dele é tímida. Não senta no banheiro químico. Óbvio, banheiro é complicado, né? Mas banheiro público de shopping? Jamais. Jamais. Pô, tem que ter uma estrutura pra esse juiz. Como assim, pô? Tô indo aí, não paga o rodízio, comendo na IPF, comida aquilo, não. Álvaro Dias, que havia concorrido à presidência em 2018, gastou pouco mais de 6 milhões. Pouco mais de 6 milhões. Enquanto o staff de Moro havia estimado em pelo menos 10 vezes mais de despesa de sua campanha para este ano. É impressão minha, o Bolsonaro foi eleito, né? O pessoal diz com menos de $1 milhão. Na época não era nem R$4, né? Então... Você vê, né? Bolsonaro só tinha um povo ao lado dele, foi por um partido nanico, minúsculo, que é o PCL, ninguém o conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar. O partido ficou gigante depois de Bolsonaro e nessa brincadeira, assim, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não tinha nada. Nada. Agora Moro tá achando pouco. Tá achando pouco. Não podemos, não tá pagando hotel de luxo pra mim? Não tá ruim? Quer viajar só de primeira classe? Além da cobrança pessoal da Rosângela, a reunião final de Moro com a cúpula do Podemos foi marcada por críticas à presidente da sigla, Renata Abreu, por priorizar financeiramente a eleição de deputados federais. Como assim um partido não prioriza meu marido? Não, é o Moro. Moro, tô nem aí se ninguém se reelegeu. O importante é eleger o Moro. E por uma sequência de indiretas para que Moro procurasse um partido com maior estofo eleitoral para suas pretensões. No dia seguinte, Moro se reuniu com Bivar e na quinta anunciou a sua filiação na sigla União Brasil, que tem 800 milhões de reais de fundo eleitoral. Aí para Rosângela tá bacana. É a família Moro. A família que quer salvar o Brasil. Quer salvar o Brasil. Aí você vê uma imagem, né? Aí ela fez a montagem aqui, ó. Começa lá embaixo. 23 de fevereiro. Os pilantras na terceira via. Aí depois que o Moro se filia, nasce a terceira via. Aí ontem, o centro é patético. A mesma foto. O amor acabou, né? O amor acabou, o amor voltou e o amor acabou de novo. Você ser bom ou ruim na política, sabe? Você prestar, você ser se chamar de vagabundo, se chamar de bandido, etc. Vai de acordo com o seguinte. Você apoia o Moro? Sim, então você é brother. Você não apoia o Moro? Eu não tenho nada contra ele, eu só não apoio. Então você é bandido. Você é vagabundo. Por quê? Porque eu tô falando. Você tem que apoiar o Moro. Esse daí é a grande imprensa brasileira. E olha só esse daqui. Só mostrar pra vocês, né? Quem assistiu o vídeo de ontem, eu comentei que a Catarina Rochamonte, né? A ex-jornalista do Molho na Folha de São Paulo, né? Porque teve que sair para ser candidata, foi abandonada, foi traída. A gente comentou, teve repercussão nas redes sociais. Ela deve ter dado uma mensagem pro Moro. Moro, responde aí que tá ficando feio pra você, né? Estão descobrindo mais um caso de traição sua.
E aí o Moro teve que comentar, ó, uma pena, Catarina é uma das pessoas mais qualificadas para o mandato de parlamentar federal, mas fará sucesso onde estiver. Ih, Moro. Onde estiver, parece que não tem lugar no trenzinho do Sérgio Moro, não, hein? Tivesse, ele tinha falado, não, ele lá vai estar aqui comigo, vou trazer pra perto. Moro abandonou a sua jornalista. Inclusive, eu comentei sobre isso, ela me xingou, falou moros absurdos sobre mim, falou, eu defendia ele lá na Folha. Eu defendia porque o Moro merece, e você, ela me chamou de protozoário de ameba, não tem capacidade moral de entender isso. Tá certo. E ela aqui reaparece, isso aqui é interessante, pessoal. Esse é o print. Você mandar pro seu amigo e mostrar aqui, ó. Tá vendo como são as coisas? Tá vendo como são? Usa até o seu dedinho. O jeito que esse pessoal é, apontando o dedinho. O Rodrigo Constantino, ele comenta o seguinte, ó. Moro já traiu o União Brasil, seu novo partido. Político aceita até corrupto via de regra, mas nunca alguém sem palavra. Moro, né, acabou na política antes de nascer. Quanta escolha errada pode fazer um indivíduo? Aí vem lá a Catarina Rocha Monte e fala o seguinte, ó. A pergunta certa no caso é, quantas escolhas difíceis alguém tem que fazer para continuar agindo corretamente? Bom, essa pergunta ninguém quis fazer para Bolsonaro. Essa pergunta ninguém quis fazer. Eu tenho certeza que se Bolsonaro pudesse, ele teria o próprio partido dele. O próprio partido dele. Desde 2018. Quem acompanhou sabe o esforço que foi para achar um partido. Mas Moro pode. Moro pode fazer decisões difíceis e para um partido que tem 800 milhões de fundo eleitoral. É difícil demais. É difícil demais. Depois deixar um prejuízo lá no Podemos. É muito difícil, muito difícil. Com Moro pode. Bolsonaro é bandido. Bolsonaro é bandido. Esforço que você não foi capaz de fazer porque escolheu o mais fácil. O caminho da bajulação sem freios, sem limites e sem cerimônia. De liberal a blogueiro chapa branca. Falou a jornalista que assume publicamente que usava a Folha de São Paulo para defender o Sérgio Moro. Você percebe assim, a regra moral dessa gente é variada. Depende, né, de quem que tá lidando. Se for da turma, vale tudo. A Fernando Moura fala o seguinte, ó, para mim é muito simples. Sérgio Moro é a melhor opção entre os bandidos Lula e Bolsonaro. Quem votar nesses dois vai olhar no espelho para o resto da vida com a certeza que tem sangue nas mãos, que ele consiga sair como candidato à presidência. É isso ou nada. Não é isso ou nada, amigão. Não é isso ou nada. Vai ter eleição de qualquer jeito. Vai ter que votar. Não adianta querer ficar com esse discurso um covarde de não querer tomar um lado. É covardia. Covardia. Mas Nando Moro tem a moral do tamanho da sua estatura. Teve que fugir, se humilhar, porque não conseguia gravar um vídeo falando da decisão do Moro. Foi falar lá de filme, fazer review de filme. Sentiu, ficou o dia todo me respondendo no Twitter, todo doído. Coitado, velho. Tô com pena. Coitadinho, né? Pequenininho desse jeito. E o Atalé falou o seguinte, ó. Deltan Dallagnol continuou no Podemos. Sérgio Moro não pode dizer que foi impedido de ser candidato a presidente. Ele podia ser. Agora queria mais dinheiro. Queria mais dinheiro, queria mais estrutura, queria mais apoio. Bolsonaro não tinha nada disso. Nada disso. Foi candidato. Rodou o Brasil de carro. Avião de carreira. E o Moro? Cadê o Moro? Tá na Alemanha. Tá na Alemanha. Batendo foto, isso, aquilo, outro. E Bolsonaro, aquela live maluca na casa dele com Carlos Bolsonaro. Dinheiro não é desculpa. Dinheiro não é desculpa. Pra mim isso aqui é mais uma coisa ligada a caráter do que tudo, né? A candidatura do Podemos era garantida. Ele abriu mão. Abriu mão. Fugiu. Falando da tomada da terceira via, olha como são as coisas. O Monark voltou, mais uma vez, né? Junto aí com um amigo dele, o Kim Kataguiri. Mais uma vez, você vê que realmente ele não consegue tirar a coleira do MBL de jeito nenhum. E levou também já o Rogério Vilela. Já voltou com tudo. É inacreditável. Inacreditável. Você vai assim, não, o cara deve ter se arrependido das baboseiras que ele falou, etc. Não, que nada, dobra a aposta, tá lá junto com o Kataguiri. Essa turma tá toda junta. E não é de hoje. E tem um objetivo político que tá mais claro do que nunca. Vamos seguir avançando, né? Olha só isso daqui. Estão saindo mais pesquisas, mais levantamentos. A Elisa trouxe aqui uma matéria da Globo. 13 de maio de 2020. Mandetta, né, saindo do governo, etc. História vai mostrar quem estava certo e quem estava errado.
Eu acho que a história já mostrou das formas mais variadas possíveis quem estava certo, né? A quantidade de vezes que o Bolsonaro acertou é inacreditável. Tá lá. Entrevista para a CNN, americana, ex-ministro da Saúde afirma que Bolsonaro se encontra apenas no começo do pior da parte da crise. Aí ontem saiu uma pesquisa do Datafolha, né, que fala o seguinte, cai reprovação a gestão de Bolsonaro contra a pandemia. Caiu a reprovação, a galera tá começando a entender o que realmente aconteceu. Acho que o pessoal tá olhando pro mundo, né, ao redor, vendo os problemas do tal do fica em casa. E a Elisa diz, né, dos mesmos criadores do mas, vem aí, reprovação cai. Jogo de palavras. A história realmente está mostrando quem estava certo. Infelizmente, no começo de tudo, o medo fez a parte do brasileiro não raciocinar. Nunca foi questão de salvar vidas, e sim a briga pelo poder e caso de polícia. A matéria da Folha podia ser, né? Aprovação de Bolsonaro aumenta. Não, reprovação cai. Usar palavras, né? Termos negativos. E falando em pesquisa, aqui no Datafolha, eu não vou dar play no vídeo, porque assim, é um vídeo de 2 minutos e 20, que fica assim uma discussão, não vai, onde a senhora que trabalhava, né, para a Quest, o Instituto de Pesquisas, meio que estava tentando direcionar as respostas, né, para um candidato, o que tem 9 dedos, e ela foi pega em vídeo gravado. E para não restar dúvidas, que foi mais ou menos isso que aconteceu, a Quest teve que vir a público. Teve que vir a público e falar o seguinte, uma nota de esclarecimento. Na sexta-feira, uma pesquisadora da nossa empresa foi identificada em Nova Porteirinha, Minas Gerais, fazendo afirmações que não estão de acordo com as normas de isenção e neutralidade que norteiam as pesquisas conduzidas pela Quest. A pesquisadora foi desligada do quadro de prestadores de serviço. As 5 entrevistas realizadas por ela foram descartadas e refeitas por outro profissional na data de hoje. A Quest dispõe de um canal de ouvidoria que deve ser acionado pelo e-mail por todo cidadão que presenciar condutas inadequadas. Toda essa ladainha. E essa pesquisa, cara, é a que coloca o Lula lá em cima. É a que coloca lá em cima. Nem a pesquisa da CUT estava colocando o Lula tão forte quanto essa pesquisa. E a gente já comentou sobre esse instituto no passado. Olha como as coisas, né, vão envelhecendo bem. A Bia na época que era a Bia do STF, agora é a Bia do MEC. A Bia do MEC, lá em 17 de março, ó, traz a pesquisa da Quest. Lula, 44%. Ora, quer dizer então que que o proprietário do Instituto de Pesquisa já foi marqueteiro do PT e do PSDB. Ela mostra lá, né, o Felipe Nunes, né? Mesmo sem um nome cravado para comandar a campanha de reeleição do Fernando Pimentel, né? Buscou consultoria em fevereiro com o cientista político Felipe Nunes, coordenador do Centro de Estudos, em Minas Gerais. Anteriormente, o Felipe prestou consultoria para as campanhas que elegeram Dilma Rousseff e o próprio Fernando Pimentel. Aí trabalhou também PT, PSDB, já comentou esses vídeos passados. Coincidência, né? Uma baita coincidência, uma coincidência sem igual. Tinha que ser esse instituto de pesquisa. Mas beleza, vamos continuar avançando. E aí, conforme, né, novas pesquisas estão aparecendo, conforme o tempo está passando, e está cada vez mais difícil, né? Porque o Lula não pisa na rua porque tem medo do povo, sabe que... As pessoas lembram que o PT fez? O Randolfo Rodrigues, que é coordenador da campanha do Moro, no dia de ontem, deu uma entrevista para o Guilherme Amado. Olha a manchete. Bolsonaro vencerá se Lula não for mais plural. Meu amigo, precisa de mais gente. Bolsonaro não tem ninguém. Não tem ninguém. Só o povo. E vai vencer. Sem ninguém. O Lula tem todo mundo ao lado dele. É Globo, é Folha de São Paulo, é Estadão, todos os jornais, toda a classe política no establishment, as ONGs, os movimentos sociais, os sindicatos. E vai perder. E vai perder. Randolfo Rodrigues está preocupado. O principal líder da oposição ao governo Bolsonaro no Congresso e integrante da coordenação de campanha do Lula, avalia que a 6 meses da eleição presidencial, as forças democráticas e o PT devem avançar para outro patamar de enfrentamento a Bolsonaro. Eu acho lindo quando o jornalista, né, usa, e também político, palavras assim, né, adjetivos, forças democráticas. Ele se auto-intitula, nós somos os democratas. O Bolsonaro não. Bolsonaro de jeito nenhum. O senador da Rede, do Amapá, advoga
que esta deve ser uma eleição de um único turno, sob pena do PT ser novamente derrotado pelo atual presidente. Olha o medo do PT. Olha aí a terceira via. A terceira via só serve para desgastar o Bolsonaro. No segundo turno, quando o cidadão souber que ele tem que sair de casa para decidir se vai ser Lula ou Bolsonaro, dificilmente ele vai votar no Lula. Dificilmente. Randolph avalia que Bolsonaro hoje está muito mais forte do que em 2018. Mesmo com toda a imprensa batendo, 4 anos sem parar. Porque agora, além do apoio dos militares, trouxe para o núcleo do governo o que de mais profissional existe na política brasileira. No mau sentido, o centrão. A mesma turma que estava com Lula até no ano passado, todo mundo critica, e realmente estavam, todo mundo colega. Em entrevista à coluna, faz um alerta. Se os democratas não se unirem e se Lula não conversar com setores mais amplos da sociedade, para além da esquerda, Bolsonaro sairá vitorioso. Eu me pergunto o que é conversar além da... Tem alguém que não é que é de direita, que não está já com Bolsonaro? Deve ser porque eles falam que o PSDB é de direita, o Partido Novo, Deve ser esse pessoal que ele deve estar se referindo. O senador compara o momento atual ao das diretas já e propõe que Lula faça gestos em direção a todo o campo democrático. Inclusive outras pré-candidaturas como a Simone Tebet, João Dória e Eduardo Leite. E o Dória já aceitou. A campanha de Lula, e faço autocrítica porque estou nela, tem que ir para a rua, chamar toda a sociedade para conversar. Mas tá todo mundo querendo ver o Lula pisar na rua. Tá todo o Brasil e o Lula continua se escondendo igual um covarde. Um covarde. Lula é um covarde. Conversar com o sem terra e com o agronegócio. Conversar com o sem terra. Com bancário e com banqueiros. Ué, mas isso aí o Lula já fez? Isso o Lula já fez? Conversar com os rincões da Amazônia e com a zona sul do Rio de Janeiro. Ué, mas é a zona sul do Rio, que é a zona nobre, é onde o Lula vai. É onde estão os amigos do Lula, os artistas, principalmente os da Rede Globo. É onde o Lula já tá aí, irmão. O Lula já tá. O Lula tem que ir realmente na periferia. O Lula tem que ir nos bairros de classe média. Isso ele não vai. Ele só vai na zona nobre. Lula e o Moro, nesse ponto aí, são iguaizinhos. Adoram, uma vida boa. Tem que caminhar pelo Nordeste, mas também pelo Sul. Conversar com o Chão de Fábrica e com a Faria Lima. Pô, a Faria Lima o Lula já foi conversar. O Chão de Fábrica não, Tá muito bom, não. Tem que conversar com a mídia alternativa, mas também com a Globo e a Record. Não deve ser uma candidatura da esquerda, mas sim uma candidatura da União Nacional. Tá com medo. E nesse meio tempo, o carapuça trouxe aqui esse post, eu não iria ver. O Paulo Pimenta, o petista, fala o seguinte, não tem nenhum problema em receber o Randolph Rodrigues e o Molon por terem apoiado a Lava Jato. É bom de ouvir isso, É bom de ver os petistas assumindo que o Randolph Rodrigues é amigo dos lavajatistas. Terem brigado conosco para defender Dallagnol e sua quadrilha. Tá indo aí, Randolph Rodrigues defendeu Dallagnol. São iguais. Não importa se apoiar Marcelo Bretas e essa turma. Conversei com o Vadir Damus e decidimos relevar tudo que passamos. Vamos olhar para frente e todos os bolsonaristas e lavajatistas que se arrependerem publicamente serão aceitos no palanque do Lula. Tá ouvindo, Sérgio Moro? Tá? Olha só, se Sérgio Moro se arrepender, vai ser aceito. Aí se fala isso daí, Moro se empolga, Já vai começar a pensar, se o Lula me indicar pro STF. Aí a Rosângela, se falar pra Rosângela, não me importa se Randolph e Alessandro Molon estiveram com Moro e Marcelo Bretas. O que importa é que querem estar conosco em 2022. Ah, Sérgio Moro. E o carapuça dá risada, É verdade. O PT tá na cara, Tão desesperados com a vitória esmagadora que teremos de Bolsonaro, que está repetindo o tweet e tudo mais. A vitória do Orbán na Hungria deve ter deixado eles meio tonto. O Orbán venceu assim de forma assustadora. Assim, é inacreditável. Para derrotar Bolsonaro, eu sento até com Lula. Dória que disse isso. Onde que isso daí saiu? Isso aqui tem a matéria do Pleno News. Você fala, não conheço esse site. Eu não conheço esse Pleno News, etc, blá blá blá.
Beleza, você não conhece. Mas eu acho que esse rapaz aqui você conhece. Se você não conhece, eu te apresento. É o deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Anda sempre com o João Dória, sempre batendo papo com Dória. É o relator da PL 2630 das fake news. E com a Sinara Menezes, né? Socialista morena, se eu não me engano, ele fala aqui o seguinte. Vamos ouvir o áudio. Vamos ouvir, para não restar dúvidas. O Dória, quando vai pro Bolsonaro, ele trai a memória do pai, né, Orlando? Mas é um personagem. Você vê, né? Quando vai, o Bolsonaro trai a memória do pai. O pai do Dória era um comunista. Filho de comunista, é. Eu tenho conversado com ele. Eu conversei com ele esses dias por conta do debate das escolas, da reabertura das escolas. Para mim é uma questão super difícil, né? E foi uma conversa bem interessante. Lá pelas tantas, ele falando de política, ele falou a seguinte frase: em 2022, para derrotar o Bolsonaro, eu sento até com Lula. Eu falei, vai muito bem por aí. É um bom caminho. Eu até falei com ele na última vez, falei assim, rapaz, eu fiquei com essa frase na cabeça, quando eu tiver chance eu vou falar isso com um jornalista. Pode falar. Eu falei, então tá bom, então eu tô falando aqui agora para você. Que ótimo, nossa, isso é uma boa notícia. A boa notícia, os petistas comemoram. Isso aí deve ter tido repercussão ontem, mas não acho que é de ontem esse assunto aí, porque tá falando da escola, reabertura da escola, etc. Deve ter um tempo já. Ei, João Dória. A turma do Moro. O Dória queria o Moro de vice. Tá aí o Lula falando, se arrepender, a gente vira amigo. O importante é derrotar Bolsonaro. Vale tudo pra derrotar Bolsonaro, é inacreditável. Aí vejam só, né? Guilherme Amado, ele volta no dia de ontem, mais uma vez falando em forças democráticas. Aprendeu a palavra com o Randolfo Rodrigues, né? Nossa, já tá, bicho, tá demais. Aí vem a Mira Leitão, ó. Qual é o erro da terceira via? É tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo confesso da democracia. O Lula não. O erro da terceira via é não estar apoiando o Lula. E o Amado diz, ó, a coluna da Miriam de hoje é um importante alerta às forças democráticas. Todos juntos. O Porciúncula fala, né? Só reclama de polarização quem estava acostumado com as verbas públicas do discurso único. É isso que eles querem. O Lula vencer, vai ser aquela festa. Não vai faltar nada para artista, não vai faltar nada para jornalista, para jornal. E vai ser a festa. E essa questão de força democrática, né? É a tal da frente ampla, é a mesma coisa. Não vale a pena esquecer. Quem começa com essa ideia mirabolante já era o José Dirceu, desde abril de 2020, ó. A hora é agora, impeachment já ou o golpe virá. Ele falava que era momento, né? A pergunta é, quem quer derrotar Bolsonaro? Quem quer derrotar Bolsonaro tem que esquecer, tem que ficar de mimimi, para de mimimi e tem que se unir com a direita liberal. A esquerda tem que se unir com a direita liberal. E o Guilherme Amado, lá atrás, vocês podem ver, ó. Já em 2020, o Guilherminho tava lá, ó. A nova oposição, a direita democrática se une à esquerda contra Bolsonaro. Esquerda e direita democráticas têm de acordar. Bolsonaro não vai sair sem abrandar o modo autoritário como governa enquanto Lula não estiver ao lado de Janaínas, Renans ou Amoedos. Pô, peraí. Renan Calheiros, já é amigo do Lula, não precisa estar junto. Eles são amigos históricos. Mas, meu, o Amoedo tem que se unir com o Lula. A Janaína também. E o PT já falou, se pedir desculpa, a gente esquece tudo. Nunca foi tão fácil escolher um candidato. Meu Deus. Frente ampla é isso daqui, ó. No final das contas, eles querem que a terceira via apoie, mas na hora de governar, a terceira via vai ser o primeiro a ir dar um passeio. Olha essa foto. Só faltou o Lula. Foro de São Paulo retweetando o Evo Morales junto com Alberto Fernandes e o Mujica. Falando em Pátria Grande. Cara, quando você coloca assim, Foro de São Paulo, aqui na plataforma, tem um vídeo de mais ou menos 20 minutos, que tem vários discursos do Maduro falando em Pátria Grande, Lagram Brasil, etc. Você vê, né? O pessoal realmente não larga o osso. Querem porque querem avançar com um projeto totalitário sobre a América Latina. Mas tudo bem.
porque vamos falar um pouco mais do Lula, né? Foro de São Paulo, esses planos aí, mais um pouco sobre essa frente ampla. E vejam só como são as coisas. Lula nem ganhou, e já tá loteando tudo. Aliados de Lula entram em guerra para manter influência junto ao petista. Tá todo mundo aí, porque agora tá um monte de gente lá de Lula. Até vaga no STF, hoje um terreno na Lua, já virou motivo de discórdia. E imagina se o Moro pedir desculpa. E também entrar aí, né, para disputar uma vaga no STF. Aí pronto, vai brigar todo mundo. Vai ser uma briga para quem vai ser o candidato do Lula para STF. Então para por aí. Já tá loteando o ministério. Aí você pode ver, ó, no eventual governo Lula, você tá vendo aí, né, 4 anos de governo Bolsonaro, o governo onde as pessoas começaram a decorar, saber quem é, acho que pela primeira vez na história do Brasil, quem eram os ministros. Eu acho que eu consigo recitar quase todos os ministros. Eu acho que vários de vocês conseguem citar vários. PT já divide espaços no eventual governo Lula. Circula no PT uma lista com os nomes do Ministério Petista no eventual futura gestão. Os petistas fingem, né, juram que essa lista não tem endosso do Lula. Não tem, mas sim. Eles sabem, né, que disso, mas o Lula sabe da sua existência e até incluiu o nome dessa lista. De acordo com a lista, Franklin Martins, que é o ex-secretário, ele já foi ministro de comunicação no passado, do PT, e foi o cara que criou o projeto de regulamentação da mídia. O projeto de regulamentação da mídia do PT foi criado pelo Franklin Martins. Esse vai ser ministro. Jacques Wagner. O Jacques Wagner, Casa Civil. Celso Amorim, aquele que está em todas aí nas últimas, todos os comentários sobre o que está acontecendo na Europa, etc., criticando o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é uma par internacional, também lutando pelo meio ambiente. Ministro das Relações Exteriores. O Zanin, advogado do Lula. A priori não sei se vai ser ministro. Talvez ele seja ministro da STF, né, caso vença. Mas a priori começa como ministro da Justiça. E possivelmente a gente já vai ver recriação de mais ministérios, né? Vai aumentar o tamanho do Estado para colocar o Boulos, né? Deve ficar na frente de uma pasta que dialogue com movimentos sociais. Uma espécie de secretaria de governo. Vai criar um ministério para dar para o Boulos. Um exemplo recente da inclusão que Lula fez na lista, disse um petista ao bastidor, foi o nome do Guilherme Boulos, para quem o ex-presidente mandou arrumar espaço. Aí, o governo Bolsonaro, tá todo mundo vendo. Esse é um futuro governo Lula. É essa a escolha que o brasileiro vai fazer em outubro. Lula ou Bolsonaro? Governo Lula. O que é um governo Lula? Circulou nas redes sociais um vídeo, a gente vai ver aqui junto alguns momentos. Manifestação contra o governo federal em São Paulo, Praça da Sé. Participantes: Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. Unidade Popular 80 pelo Socialismo. União da Juventude Rebelião. Movimento de Mulheres Olga Benário Brasil. Só revolucionário. Além da invasão do hipermercado Extra em São Paulo, também foram invadidos supermercados em Recife e Natal. Vamos agora ver o vídeo, né? Porque tem que mostrar esse absurdo. Olha isso daqui. Olha que absurdo, os petistas invadindo o Extra. O Brasil é um dos maiores produtores. Olha os policiais. Aqui é tudo Extra, olha que absurdo. E como é possível dar R$13 a lata de óleo? O Brasil é um dos países. Tá vendo aí, né? Vamos procurar algumas imagens de dentro do Extra. Olha aí. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. E temos essa imagem aqui, ó. Na verdade, um vídeo. Um relato, inclusive, dos seguranças e de um dos envolvidos, né? O famoso socialista de iPhone. Eita, invadiram aqui, ó. O Extra no Pinheiro. É o que isso aí? Sem terra, sem teto? Olá.
Vocês são o quê? Sem terra, sem teto? Che Guevara. É, lutadores pela moradia. Hã? Lutadores pela moradia. É? É. Esse telefone aí. Bonitão, hein? É. iPhonezão. Você comprou ele? Eu não tô dando permitindo o senhor filmar não, entendeu? Quem? Eu não tô permitindo o senhor filmar não. Você tá na rua, você tá em espaço público. Você não tem que permitir ou não? Eu tô vendo Sim, eu o tenho meu direito de telefone imagem, aí. isso dá processo, sabia? Telefone bonitão, hein? Ah, é? Tá bom, obrigado. Do sol do trabalho, entendeu? E invadiram por quê? Trabalho. A gente não invadiu não, a gente tá lutando por cesta básica. Não invadiu, não. Porque Tá lutando por cesta básica. É? É. Onde é que você tá vendo? Fome e miséria, mais do que já se viu. São mais de 119 milhões de pessoas passando fome. E você pegou esse número onde? É só dado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, governado pelo governo Bolsonaro, inclusive. E antes estava melhor. Não, metade da população brasileira está com insegurança alimentar, ou seja, não sabe o que vai comer amanhã. Metade da população brasileira. Isso não é pouca coisa. E aí você acha que deve... É porque o eixo está totalmente errado, ou não? Tá errado. Por quê? Temos que lutar pela alimentação do nosso povo. Ah, eu não entendi agora. Isso aqui. Cerca de 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. É, E o supermercado está fechado. tá fechado. A polícia já tá aí dentro dialogando e até agora nada, finalizar. E o que foi que aconteceu? Eles chegaram... Geralmente fazem isso, não é? Adentram o local e paralisam tudo. Aí paralisa o funcionamento do local. Ok. Bom, o que nós estamos vendo aqui é que aqui em Pernambuco está liberado isso aí. A polícia, como o vigilante falou, entra para poder dialogar, para poder conversar, mas a polícia aqui de Pernambuco... Tá vendo como é, né? Imagina o Lula de volta. Imagina o Lulinha de volta. Cenas como essa daqui também só vão aumentar. Ou não? Ou isso daqui não, o PT acha que isso aqui é errado? Orégano. Orégano dentro das escolas. Alunos do Colégio Estadual Bartolomeu de Gusmão, em Lauro de Freitas, na Bahia, fumando dentro do banheiro. A cena foi registrada pelos próprios estudantes. A escola é administrada, pelo Estado, do governador petista, o Rui Costa. Governo do PT. Governo do PT. Ai, Jesus. Universidade Federal de Minas Gerais. Primeira semana de aula no curso de formação de professores da UFMG. Pago com dinheiro público. Formação de professor. Olha lá. Fora Bolsonaro, Mourão, Zema, FUAD, deve ser inimigos, blá blá blá. Primeira, já começa assim. Já começa assim. Realmente, as universidades estão cada dia piores. Tá ruim a situação. E são essas universidades que formam pessoas que depois, que crescem, dão esse tipo de matéria, esse tipo de comentário que vira matéria, na verdade. Ilustríssima conversa. Fracasso do socialismo não significa que o liberalismo funciona. Pelo menos ele concorda, que o socialismo fracassou. Pelo menos ele concorda que o socialismo fracassou. É inacreditável. Não sei o que falar sobre isso. Mas vamos avançar aqui. Ontem a Simone Tebet estava na Band News e o Vinícius se deu o trabalho de assistir. Coitado, Vini tem muita paciência. Muita paciência. E agora eu tô na dúvida qual dos dois vídeos eu tenho que dar play primeiro. Que é que ela fala sobre o ESG. Espero que eu dê play no vídeo certo. Vamos ver esse daqui. Falando porque eu venho desse setor. Não, Então, esse aqui não, esse aqui. vamos lá. Você tem de um lado uma reforma administrativa que não precisa ser tão ampla. Você só precisa ter o ESG dentro dela. Eficiência, transparência, desburocratizar, tecnologia, inovação. Vamos lá. Você tem de um lado uma reforma administrativa que não precisa ser tão ampla. Você só precisa ter o ESG dentro dela. Eficiência, transparência, desburocratizar, tecnologia, inovação, para você poder fazer a máquina girar com eficiência. Então, Precisa ver se a máquina aceita essa reforma, essa mudança. Vamos lá. Você tem de um lado uma reforma... Já quer enfiar
ESG dentro da reforma administrativa? ESG não é só a questão ambiental. Tem a questão social e as questões ligadas à governança. Sabe o que é isso daqui no final do dia? É você fazer uma reforma administrativa. Ela fala, primeiro, administrativa ou tributária? Deixa eu ver. Vamos lá. Você tem de um lado uma reforma administrativa. Administrativa. Aí você vai fazer uma reforma administrativa. Aqui os novos concursos vai ter que ter cotas. Sabe? Vai ter que ter cota para mulheres, vai ter que ter cota para tudo. Por quê? Porque é ESG. Porque é ESG. Não, isso aqui a gente vai ter que ter aquilo outro, blá blá blá, minorias, isso, aquilo outro, vai ter. Quando você vê no final do dia, você cria um problema ainda maior. Em nome do quê? Da melhoria da máquina pública? Não, em nome da justiça social. Temos que pensar na justiça social, né? Tá vendo aí? Simone Tebet, terceira via. Olha como esse tema ESG está cada vez mais presente nas nossas vidas e discussões. Esse daqui é um tema que até então eu não vi ninguém da nossa direita comentando. Não estou falando de influenciador nem nada, estou falando de deputados mesmo. Com quem eu tive a oportunidade de trocar uma palavrinha, assim, mais perdido que pinto no lixo. Assim, perdido. É assustador. Assustador. Espero que em 2022 as pessoas estudem, né? Quem realmente quiser fazer um trabalho sério e que entrem pessoas realmente capacitadas para lidar com esse problema que vem surgindo. Não à toa estava junto com o Sérgio Moro. Olha como essa coisa tá vindo. A gente mostrou ontem aquele vídeo do Eduardo Leite, na mesmo esquema. Não, temos aqui uma agenda ambiental, isso, aquilo outro, blá blá blá. Toda aquela conversa mole. Mas beleza. Aí sobre o ESG, olha isso daqui, no dia de ontem. Acho que esse rapaz, acho que a maioria de vocês sabe quem é, né? Não é possível. O Elon Musk, aquele cara da Tesla, o homem mais rico do mundo atualmente, falando com todas as letras. Estou cada vez mais convencido de que o ESG corporativo é o diabo encarnado. E o Leandro Rujogum fala, é isso mesmo. Olha como esse tema ele está sendo, sabe, discutido ao redor de todo o planeta, avançando de tudo que é jeito. E eu não sei porque ontem eu falei, cara, esse é um assunto que eu lembro que a gente começou a falar em janeiro de 2021. Primeira vez que a gente fala aqui no canal, aí fui procurar em vídeo, etc. E o post que eu trazia em vídeo, na época, era esse post aqui do Renatinho. Foi a primeira pessoa que chegou pra mim e falou, cara, tu sabe o que é ESG? Eu falei, não sei o que é. Ele me explicou, eu falei, meu amigo, complicado. E aí como o cara fala nessa questão, o ESG corporativo, foi esse post, tratando da questão corporativa. Renato trazia uma matéria do Exame, nova edição do ISE, índice ESG da B3, estreia hoje com 1,3 trilhões em ativos. E ele falava, ó, assim como o grande R é a porta de entrada para a implementação da Agenda 2030 na sociedade. Já o ESG faz um papel equivalente para a mesma agenda no mundo corporativo. Bolsa de valores, né? As multinacionais, transnacionais, as maiores empresas do mundo, etc. Agora já tem a classe política tentando trazer o ESG para dentro da máquina pública. Você está vendo essa Simone Tebet, o Sérgio Moro, Eduardo Leite, toda essa turma. E aí, nós conversamos com o Renato, falei, mano, pode comentar isso daqui, porque isso é uma matéria, por isso que eu vou trazer isso daqui, para vocês verem a matéria que saiu e que envolve isso daqui, ó. Ele me mandou isso aqui ano passado, ó, 15 de janeiro de 2021. Aí ele mandou essa matéria da Exame, ó, como montar uma carteira ESG, segundo o Santander. Ele diz, ó, se liga nessa matéria e lembra daquele meu tweet falando sobre ESG, veja 2 pontos. A Vanguard é um dos maiores investidores no Twitter. E a Magalu, que é forte no S, é ESG. G de governança, E de meio ambiente, né, environmental, e o S do social. A Magalu, né, Magazine Luiza, a Trajana, ela é forte no S, né? Foi a empresa responsável pelo programa de trainee, né, só para etnia, só para uma cor de pele. Olha o S. Aí olha essa matéria que saiu ontem. Entidades antiístas cobram 10 milhões do LinkedIn por danos morais. Por quê? Que o LinkedIn ele tinha proibido, e agora ele recuou e passou a permitir anúncio de vagas para, assim, grupos específicos, para minorias. O processo no Tribunal de Justiça de São Paulo continua. Se você não aceitar essas pautas ligadas a ESG, tome processinho. 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões.
A Magazine Luiza já puxou. A Luiza Trajano, ela tá apoiando o Lula. Você acha que o Lula não é SG? Como é que você acha que vai ser uma reforma administrativa do PT? Olha como esse tema ele vem avançando. Não precisa colocar que o nome que é. Esse aqui é SG. Não é só questões ligadas ao meio ambiente. A própria questão, né? Como vai se dar as contratações, demissões, benefícios para funcionários, que também tem na questão toda de governança. Regras internas, blá, 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 operacionalização, né, da Polícia Federal, como é que a Polícia Federal vai trabalhar, isso tudo envolve também governança. Como o IBAMA vai trabalhar, é governança. Não, vamos criar agora alguns conselhos. Não, o Lula vem com a ideia e fala, não, a gente agora tem que pensar que as igrejas, e isso vai acontecer em determinado momento, as igrejas vão ter que criar um conselho de minoria, porque é para melhorar a governança interna. Conselho, isso aí, conselho, vai ter que criar um conselho para minorias. Já pensou isso acontecendo? A CNBB, que é fechada com Lula, deve comprar fácil essa pauta. Esse tema ele não vai parar de continuar crescendo. Aí eu fui dar um bisu também em outro material que também já trouxe em vídeo no passado. Envelheceu bem, viu? Envelheceu bem. 29 de março de 2021. Renato fala o seguinte, ó. Ministro Ricardo Salles, o senhor sabe que é o próximo da lista, né? O acrônimo SG está vindo para cima do senhor como um predador em inanição. E depois em abril ele fazia o tweet. Os fundos de pensão são os maiores investidores do Brasil. A Previc é quem regula o setor e é controlado pelo PT. Quem estava na frente da Previc no passado? Carlos Gabas. Em breve, todo o dinheiro que sair de um fundo vai obedecer às regras do SG e isso será utilizado contra o governo. O problema nunca foi o meio ambiente, e sim Jair Bolsonaro e Ricardo Salles. Ele trazia, ó, não é à toa que a sigla vem carregada de um sentimento de esperança na tradução das preocupações com sustentabilidade para o mercado. Atualmente, a agenda SG é considerada como um instrumento importante para transformar o capitalismo, incluindo de vez as variáveis sociais e ambientais dos custos dos produtos e serviços, e não mais considerando-os apenas como a externalidade negativa destes. Não é o lucro, se funciona, não, tem que pensar no custo social. E voltando aqui para Simone Tebet, aqui é uma notícia que vai deixar vocês um pouco animados, né? Ela teve que assumir que o agro é pop, o agro é Bolsonaro. Falando porque eu venho desse setor. Então, nesse aspecto... E a senhora mantém contatos nessa área, assim, intensos? Sim, não tenho... No diálogo com todo mundo. Alguns viram a cara, porque alguns são mais bolsonaristas que outros. Mas tem um ótimo relacionamento com o agronegócio. Não poderia ser diferente. Senadora, queria muito lhe agradecer. Falando... O agro é Bolsonaro. O agro é Bolsonaro, viu? O agro é Bolsonaro. E talvez seja por isso que estão tendo várias movimentações que estão colocando, né? A segurança alimentar, o agro, questão de fertilidade, tudo em risco. E vai dar pra gente falar sobre esse tema hoje. Gente, muita coisa. Presta atenção. Começa aqui, ó. Isso aqui é muito estranho. Todo mundo aí falando de sanções, vamos aplicar sanções. Enquanto isso, a Índia compra petróleo com desconto de $35 por barril, desafiando as sanções internacionais. Quem tá pagando o pato? O mundo ocidental. O mundo ocidental não é o que chamam de Europa e Estados Unidos, né? E aqui é América do Sul. O Kremlin, né? A Rússia falou que a ordem de pagamentos de gás de Putin em rublos é reversível. Só vou vender agora em rublos. Por quê? Porque isso força os países a comprarem rublo. E quem emite rublo? O Banco Central russo. Ou seja, você é forçado a enviar os seus euros, os seus dólares, para você ter rublos se você quiser comprar o gás. Coloca a sanção, o dinheiro continua entrando no meu país. Por que eu só vou vender em rublo? E aqui é um ponto importante. Aquela coisa, temos que privatizar tudo do custo, temos que privatizar. No Brasil, realmente privatizar é bastante importante, né? Porque a gente já viu aí governos... O que é que alguns governos já fizeram no passado. Mas percebam, é exatamente por ter um banco central que não é independente que o governo pode tomar uma medida dessa. Tem os prós e os contras, né? Óbvio, toda decisão vai ter prós e contras. E aí teve mais desdobramento sobre isso, ó. Vai suspender os contratos de gás se não pagar em rublo.
Compradores de gás devem abrir conta em banco russo, ainda vai ter que botar o dinheirinho aqui. Contratos ativos serão interrompidos se as demandas não forem atendidas. Vou fechar a torneirinha. E aí, quem é que paga esse pato? Quem paga? Você vai ver o tamanho do pato que já estão pagando. Alta do rublo sugere eficácia menor de sanções. Basicamente, o valor do rublo já retornou ao patamar pré-invasão. Matéria do Grupo Globo. Moeda russa volta à cotação diante da sanção, o que pode indicar que as sanções, né, não estão exercendo a pressão esperada. E é que eu estou perguntando assim, você está abrindo um precedente gigante. Gigante. No passado, já vimos diversos países entrando em conflito, mas eles são o xerife do mundo, né? Eles sabem o que eles estavam fazendo, é para salvar o mundo livre, etc. Então nunca teve essas sanções. Mas o que está acontecendo agora, em termos de big techs, em termos de economia, etc. E quem está pagando o pato não é o Putin. O Putin está dando risada. Quem está tendo que lidar com o problema é o cidadão comum de todos os países envolvidos. Não são os políticos. Isso é um absurdo. Com o pensionista, com as crianças, com o pai de família desesperado sem saber o que fazer para alimentar sua própria família. E é sobre isso que eu já quero começar mostrando isso daqui, ó. Preço da energia na Europa subiu 45% e inflação tem um novo recorde. O maior crescimento foi na Lituânia, 15,6%, Estônia, 15% e Holanda, 12%. O preço para consumidores na Alemanha, que é a maior economia da Europa, cresceram 7,6% comparado com o último ano. E bateu 9,8% na Espanha. A Bobo fala, pô, quanto tempo para vermos europeus fazendo o gato da luz? A situação é complicada. Complicada. Aí pega isso daqui e olha essa. Aqui aconteceu na Inglaterra. Sanções econômicas. Fazendeiros na Inglaterra pararam de plantar, né? De plantar pepino, tomate e outros vegetais. Por quê? Porque as sanções na Rússia têm causado um crescimento nos preços de energia, tornando impossível para um fazendeiro, né, plantar e ter lucro. Quem é que vai pagar o pato? E mais do que isso, se ele não planta, vai faltar comida. Vai ser menos comida. Espero que não falte. Aí o Bobo mostra o preço da energia aumentando. Adivinha, fazendeiros ingleses estão deixando de produzir. No Brasil, queriam que Bolsonaro ficasse contra a Rússia, assim, né, faltando fertilizantes, explodindo o preço dos alimentos, e aí a oposição ganhando espaço. Olha Simone Tebet, o agro está com Bolsonaro. Para por aí? Óbvio que não, tem coisa muito pior. Perfil verificado. Eu vou trazer uma notícia completa, mas para mostrar os preços cadeia de supermercados na Alemanha, Aldi, Edeka e Globus, sobre carnes, ovos e manteigas, vai crescer entre 20% a 50% a partir de segunda-feira. Imagina você comprar carne aí, sei lá, R$50 o quilo. 75. Sai de 50 para 75. Estalo de dedos. Segunda-feira. Aldi, inclusive, tem aqui na Austrália essa rede de supermercados. Trazendo a notícia completa. Peguei aqui no jornal Bild, é um jornal grande lá da Alemanha. Aumento de preços do FAT na Audi. A matéria está toda traduzida. Óbvio que ela está toda em alemão. Aqui vai ter umas palavras meio estranhas, porque está traduzido direto, né? Do alemão ao português. Atualmente, somos confrontados com um grande número de aumento de custos de matéria-prima, energia e logística, bem como aumento de preço da indústria de alimentos e fornecedores. O preço subindo de tudo na Europa. Não vai ter repercussão no Brasil? Disse um porta-voz da empresa do grupo Huey, explicando os aumentos anunciados. O porta-voz não forneceu qualquer informação, né? Quando é que vai acontecer, etc. Quem que vai ser afetado principalmente? Laticínios, carne e salsichas. Olha só as proteínas. A proteína, a macromolécula mais importante, na verdade é essencial, né? A proteína tida como macromolécula é essencial para a vida humana.
Já até favorecendo, né, você virar vegetariano, porque o peido do boi tá tornando o planeta um lugar mais quente. O motivo do aumento? Desde o início da situação lá na Europa, houve salto nos preços de compra que não tínhamos experimentado antes. E aí soma as sanções. Isso também se deve ao fato de que a ração, fertilizantes e energia se tornaram mais caros. Isso, por sua vez, teria sentido os agricultores em seu gado e na indústria de processamento de carne. Na Alemanha, os preços dos alimentos já aumentaram 6,2% ao longo do ano, em março. Tá meio estranho, né? A tradução do Google. A taxa de inflação geral subiu para 7,3%, o nível mais alto desde novembro de 1981. Culpa de Bolsonaro. A culpa disso é de Bolsonaro. É que é fake news. A principal razão é que a energia custa quase 40% mais como resultado da situação. Não tem nada a ver com energia. Isso aqui que está acontecendo na Europa se chama uma coisa: Bolsonaro. Por isso que é tão importante, sabe, unir a esquerda, pegar o voto do jovem, derrotar Bolsonaro, porque só assim o preço da comida na Europa vai baixar de preço. Estou fazendo uma piada, né? Pelo amor de Deus. A pressão sobre os preços pode se espalhar para mais e mais áreas. Por causa do aumento dos custos, 55% das empresas, e portanto mais do que nunca, querem aumentar seus preços nos próximos 3 meses. Crescimento, vai crescendo tudo, crescendo tudo. Eu sempre venho falando, né? Imagina nesse segundo mandato de Bolsonaro. Amazônia. Já falaram que o clima é um negócio internacional, né? E a Amazônia é o pulmão do planeta. A Amazônia pega fogo. Lá vai Bolsonaro destruir o planeta. Vai precisar de uma intervenção. Nada uma sanção, né? Começar a aplicar também sanção no Brasil. Já pensou? Eu acho que esse cenário está se aproximando. Aí você vê isso daqui, ó. Aqui tá no original, tá em inglês. Eu vou trazer a tradução disso aqui em português para dar para condensar tudo em um único slide e comentar. Isso aqui é interessante, para você ver como a imprensa trabalha e você ver o que eles estavam querendo e o que eles tentam fazer no Brasil. Aqui você vê a discussão, pessoas em inglês. Olha só. Sobre essa questão do aumento de preços, surge lá uma menina, a Mary, para falar, ó, para sua informação, em comparação com outros países da União Europeia, os preços dos alimentos na Alemanha eram realmente baixos de qualquer maneira. Não tem problema aumentar o preço. Era baixo. Já que era baixo, pode aumentar. Ela traz aqui um catálogo. Aí o cara fala, ô minha filha, pelo amor de Deus. Esse anúncio, eles estão tentando mostrar exatamente os itens que não tiveram um aumento dramático. Que é para ver e fazer as pessoas irem na loja. Esses preços aqui do que não subiu. Você realmente acha que 20% a 50% de aumento é o último que você vai ver esse ano? Você acha que esse aumento agora, que é até 50% que vai ter, você acha que é o último aumento? Você acha que o preço não vai aumentar mais ao longo do ano? Sabe qual é a resposta dela? Claro que não. Ela sabe que vai aumentar mais ainda. Mas eu não posso fazer nada contra isso de qualquer maneira. Bom, isso é verdade. Em parte, ela pode cobrar alguma resposta dos governos. A única maneira de diminuir os preços, né, é diminuir as sanções contra a Rússia, e isso é inaceitável. A única maneira do preço não subir é diminuir as sanções, e isso é inaceitável. A Alemanha tem que pagar mais. A Alemanha tem que pagar mais. O povo alemão tem que pagar o pato, porque é inaceitável. Olha como funciona a mente. Olha como funciona a mentalidade. Aí o rapaz fala, minha amiga, peraí, o colapso global da cadeia de suprimentos de alimento é aceitável? Sinais morais de pânico, indignação e virtude não beneficiarão cidadãos famintos na Ucrânia, na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Isso não é um acidente. O que está acontecendo não é um acidente. Essa ruptura, né, é como os monopólios são construídos. Olhe para lá a empresa. Nesse momento, onde a economia vai quebrando, as empresas grandes mesmo, né, aquelas globais, elas estão cada vez lucrando mais e mais. Fundos de investimento como a BlackRock, a Vanguard, cresceram aí, acho, 10% nas últimas semanas. Mas um povo que não conhece a verdade, tipo um eleitor do Lula, né? Tem que fazer acontecer. Olha o resultado. Imagina o que poderia estar acontecendo no Brasil se não fosse o governo atual. Aí olha isso aqui. Inflação. Quanto tempo para vermos manifestantes europeus implorando para que seus países retirem sanções? Isso aqui é inflação na Alemanha. Crescendo. Ó.
Só vai. Tá complicado. Na verdade, desculpa. Aqui é a taxa de juros. Tava juros negativo, ó. Como era, né? Juros negativos cresceu. É porque tinha outro cara da inflação. Olha isso daqui. Você acha que o que acontece é só no Brasil? Você acha que esses movimentos, você acha que Sérgio Moro vai para a Europa, que o Lula também, aleatório, não é para ter assim uma explicação o que é que eles fazerem ao voltar para o país? Aqui é a Itália, onde atualmente quem está no poder é a esquerda. Aí trago aqui, ó, o senador pelo Partido Democrata, né? Nossa, eles adoram isso aqui. Partido Democrata. Aí a esquerda adora ser democrata. E o secretário do partido. O senador ainda diz, ó, sou socialista e europeísta. Porque hoje, na Europa, vão crescendo aqueles movimentos das pessoas que se colocam contra esse negócio de União Europeia, né? Eles querem a soberania nacional. A soberania nacional é importante. Já passou de uma hora, eu sei disso, mas vamos continuar. Quantos Bush antes de passarmos para o embargo total da Rússia, né? De petróleo e gás, o tempo acabou. Aí o cara diz, ó, ele tem razão. Precisamos de um embargo total de gás. Devemos parar a barbárie em todos os sentidos. Mas, cara, esses embargos, eles não estão ajudando. Olha a reação da população por lá. Aqui estava tudo em italiano e aquilo também está italiano. Traduzi tudo isso aqui já para português. Ok, você eleito, então vamos pagar pelas empresas que vão ter que parar, vão quebrar. Temos que parar e prender esse maluco, né? Esse louco. Precisamos de uma classe política com cérebro. Você precisa de prisão para sempre. Aqui está outro doidinho da cabeça. Ele bota assim, arista, deve ser de aristocrata, né? Freak de doido da cabeça. Com um salário fácil que repete a canção de Niná das marionetes da tá ligado? Da ONU, né? A ONU. Ou quem sabe o Fórum Econômico lá, né? Do Schwab, que tem uns representantes do Brasil. Olha a Sultaluna. Houvesse um jurídico não é descontrolado, é sem controle. Onde o jurídico não estivesse sob controle do Estado e menos corrupto, já o teriam prendido há anos. Por quê? Porque a Operação Mãos Limpas, que o Sérgio Moro adotou, só foi possível porque a esquerda já tinha dominado o judiciário na Itália. Desde aquela... Já comentou esse vídeo. Professor Olavo de Carvalho falou isso, eu acho no ano de 2000 ou foi 2002. Tem um texto do Olavo de Carvalho, eu trouxe em vídeo, ele explicando. Em 2000 foi 2002 sobre a Operação Mãos Limpas. Esse daqui fala, cara, 70% das empresas industriais já estão em risco de fechamento. Mas só se fala do Brasil. Só se fala como o Bolsonaro é um caos, etc. Imagina se o brasileiro tivesse acesso a esse tipo de notícia. Mostrando para esse gráfico, cara, 38% do gás que usa na Itália vem da Rússia. Você sai de tudo aqui, o preço vai pipocar, meu Deus, as empresas vão fechar, o desemprego vai aumentar, vai faltar comida. O que é que vocês têm na cabeça? E é o que o Sérgio Moro defendeu pro Brasil. Aqui também estava em italiano, eu traduzi. E para chegar aqui ao final do vídeo, enquanto todo esse caos acontece lá na Europa, perfil verificado. Os Estados Unidos proibiram o petróleo russo, né? Bom, isso foi o que o BD falou, que não ia comprar. Perfil verificado, não sei o que estou falando. Segundo dados, o volume de importações do petróleo russo pelos americanos aumentou 43% de 19 a 25 de março em relação à semana anterior. E tá com a matéria, né? Também, site de notícias verificado, site indiano. América, né? Estados Unidos, de forma furtiva, aumenta a importação de petróleo depois de sancioná-lo. Vou falar sobre isso daqui. Bom, o deputado do Podemos, o ex-partido do Moro, queria chamar o Zelensky para discursar no Brasil, falar o que está acontecendo lá, etc. E olha só, não só tem todo esse caos, e aí você vê o resultado prático no final, né, que basicamente vai tornar carne um produto inviável, as pessoas vão parar de comer carne porque está muito caro. Vão se criar monopólios, porque empresas pequenas vão ter que fechar, as empresas grandes vão comprar as empresas pequenas, vai aumentar a miséria, vai aumentar o controle. E falando em controle, nessa situação, né, de um grande conflito, o Zelensky, né, acabou de anunciar um mecanismo especial de justiça. Vai se aproveitar do momento que está acontecendo, porque, cara, vai precisar, inclusive, de um mecanismo, de um trabalho conjunto de especialistas nacionais e internacionais. Se eu fechar o olho, eu leio o Moro, eu escuto o Moro falar isso daí.
Não vamos criar aqui um novo tribunal, um novo mecanismo de justiça com especialistas. Os melhores dos melhores dos melhores. Só os lavajatistas. Só a turma de Curitiba. Só os melhores. Só os melhores. Ari Camarena, Márcio Selmo, sabe? Só a galera top das galáxias. É a mesma coisa. Toda vez você vê, usa daquele sentimento de medo da população. Não, isso aqui vai ajudar. Vai lá, eu vou apoiar isso daqui. As pessoas não se questionam, né? O controle vai aumentando. Aí divulgou lá um vídeo. Eu não vou questionar o vídeo, não vou questionar, vou ficar quieto, mas enfim, ele divulgou um vídeo e esse vídeo já foi o suficiente para o Conselho da Europa falar que ainda vai colocar mais sanções e mais coisas, enfim. Já tá aí, ó. A ministra da Defesa da Alemanha já tá mandando que a União Europeia acabe com todo o gás. Todo o gás. Que abastece 40% do continente. Complicado. Isso não vai ter repercussão no Brasil. Não vai ter um aumento generalizado de preços ao redor do planeta. Eu não sei qual é a solução. Eu não sei, eu não sou político, mas eu sei que o povo tá pagando pato. O povo tá pagando um pato complicado. Se o povo tem que pagar esse pato, aí eu já não sei, mas eu sei que o povo tá pagando. Você acha que o povo tem que pagar, que esse é o certo, né, em nome da paz mundial, enfim. Muito complicado. A outra certeza é que, cara, eu acho que se não fosse o governo atual, tava muito pior, viu? Mas fico por aqui. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Compartilhar é a parte mais importante. Compartilhar e manda pro seu colega, principalmente esse final. Mostrar o que poderia estar acontecendo no Brasil. Mas também, né, o Lula junto com Dória, etc. Enfim, muita coisa no vídeo de hoje. E se gosta do meu trabalho, pode me apoiar sendo membro do canal, pelo Patreon, que tá na descrição. E a gente se vê amanhã. E os vídeos do vídeo de hoje, que eu mostrei aqui no vídeo, né? Vou mandar para vocês lá no Telegram. Fui, meus amigos.